Autonomia do Banco Central é bom ou ruim para o Brasil? Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos aí a mais um Ringue da Pan, e dessa vez para discutir um assunto que está em pauta aí na Câmara dos Deputados, que é a autonomia do Banco Central. É bom, é ruim, o que isso significa? Bom, acho que antes de qualquer coisa é importante a gente esclarecer o que é o Banco Central, né? O Banco Central é um banco público responsável por controlar a meta da inflação, ou seja, para garantir que a nossa moeda ela mantenha o seu valor, que ela não seja desvalorizada em relação a moedas estrangeiras, também para manter o câmbio flutuante, né, desde a criação do tripé macroeconômico, ou seja, garantir que não tenha artificialmente nem o dólar esteja muito caro, nem muito barato, de acordo com vontades de diferentes governos, e também controlar a taxa de juros, que é nada mais, nada menos que o preço do dinheiro, né? Os empréstimos, a taxa de juros, a taxa Selic, ela é determinada justamente para se saber o quanto o governo vai pagar pelos seus empréstimos. E ter um Banco Central autônomo é importante justamente porque garante, como o próprio nome já diz, a autonomia para o banco poder manter as metas de inflação e de taxa de juros, independentemente de quem ocupe a cadeira da presidência da República. A indicação do presidente do Banco Central continua sendo política, continua sendo uma nomeação, mas ele passa a ter mandato, ele já não pode ser mandado embora a qualquer momento, mais ou menos como funciona o Procurador-Geral da República, justamente para ter independência e para não ser pressionado pelo presidente da República a tomar medidas de populismo fiscal que vão causar efeitos positivos no curto prazo, mas vão gerar inflação no longo prazo, e isso a gente já viu tanto com o governo Dilma no segundo mandato, como nos anos 90, a gente lembra bem ainda, tem uma memória recente de como era a inflação quando o Banco Central não tinha metas e quando ele não tinha autonomia sequer operacional, ou seja, nem o dia a dia ele tinha a liberdade de fazer, tudo ele precisava pedir a bênção do presidente da República. Hoje o Banco Central tem autonomia operacional, mas não tem autonomia administrativa. O Conselho do Banco Central não tem independência para trabalhar, independentemente da vontade do presidente da República e de nomear, de exonerar o seu alto escalão ali, a sua diretoria, né, o seu conselho, como bem entender. Olha, o principal argumento para quem defende hoje a autonomia do Banco Central seria o controle da inflação. Com a autonomia do Banco Central, a diretoria desse banco estaria isenta de pressões políticas para, quem sabe assim, administrar de uma maneira esse banco que é público, como quem falou, para que ele controle, portanto, a inflação, para que ele controle a meta de inflação. Cara, se a gente for olhar na prática, há 25 anos a inflação está controlada no Brasil. Desde a época do Plano Real, a gente consegue manter a inflação numa meta, ano após ano, mesmo com o Banco Central tendo algum nível de dependência com o governo. Eu acho muito estranho as pessoas falarem que a independência do Banco Central é algo maravilhoso, a gente está tirando ele da pressão do governo. O governo é a gente, o governo é o povo. Quem escolhe o presidente, quem escolhe quem vai tocar as políticas econômicas são os eleitores, a cada 4 anos. A verdade, a gente está se sabotando do povo, da pressão popular, o controle do Banco Central. Estamos deixando o banco ainda mais independente porque ele já é. É importante ter uma independência, isso sim cria uma confiança no mercado. Ainda na década de 90, o Banco Central ele é, na prática, independente, mas a gente não precisa acabar com qualquer grau de dependência do Banco Central com o governo, senão a gente vai estar se sabotando, a gente vai estar tirando dos eleitores o direito de estar se metendo ali, o poder de estar se metendo ali. A gente fala como se os políticos fossem todos, né, pessoas horrorosas. Os políticos nada mais são do que um reflexo da população. Quem colocou o presidente ali foi o Brasil, foram os eleitores, foram os brasileiros, e ele tem que ter algum grau de poder para poder se meter ali, senão quem está perdendo isso não é só o político que está ali por ocasião, por um mandato, mas sim toda a população, de uma maneira geral. A longo prazo é todo mundo que perde, não é só aquele político que está por 4 anos no poder. Então a gente está se sabotando. E para quê? Para controlar a inflação. A inflação está controlada há 25 anos. Por que a gente está fazendo isso? Para passar para um grupo de pessoas que a gente sabe que são sempre ligadas ao mercado, uma independência, um poder ainda maior. Para quê? Por que eles merecem todo esse poder e toda essa independência se eles não são eleitos por você? Se eles estão ali
porque eles são escolhidos entre eles e depois sabatinados de maneira que a gente já conhece, né, burocrática pelo Senado, mas é óbvio que passam os nomes, é sempre uma coisa meio de lobby. Enfim, por que a gente vai dar ainda mais poder para quem não foi eleito por você, nem por mim, nem por ninguém? Eu prefiro que o governo mantenha, sim, algum grau de dependência, mas tem que tratar o Banco Central como um órgão que não é um órgão do governo, é um órgão que tem algum grau de independência, mas não é um órgão do governo. Tem que manter essa independência que já tem. É interessante ter um grau de independência. Agora, para que isso? Ainda mais nesse momento. O Brasil precisa disso agora. A gente tem uma série de reformas muito mais contundentes para a economia, que tem muito mais razões de serem discutidas, mas a gente tem agora um novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que quer fingir que está trabalhando, e a maneira mais fácil de começar esse mandato dele mostrando o trabalho, entre aspas, eu digo, porque isso aí é mais uma factoide do que qualquer outra coisa, já que o banco é independente na prática, seria passando essa questão desse projeto que já foi aprovado no Senado, né, lá na Câmara também, de garantir a independência total do Banco Central. É mais uma factoide, é mais para o Arthur Lira mostrar serviço. Não é tão necessário. O Henrique Meirelles, que foi um presidente do Banco Central por muitos anos durante o governo Lula e que tem, sim, uma imagem muito firme, alguém que o mercado realmente escuta, ouve, ele acha que é uma bobagem, que não é necessário, porque o banco é independente. Quando você mostra para os empresários, quando você mostra para os banqueiros que o banco é independente, quando entra um presidente e ele mantém aquela independência que o banco já tem, isso já é assimilado pelo mercado, não precisa passar esse projeto. Esse projeto só vai acabar com qualquer poder que um presidente possa ter para depois implementar novas políticas econômicas. Pode não conseguir, isso acontece na prática. Inclusive, há um estudo do Banco Mundial, mostrando que sim, que a independência dos bancos centrais levaram a um aumento da desigualdade na maioria dos países onde isso aconteceu, e são países ricos, são países que têm ainda mais poder para controlar qualquer tipo de crise econômica, e mesmo assim a gente vê a desigualdade aumentar nesses países, graças, segundo esse estudo do Banco Mundial, à independência do Banco Central. Então eu não vejo razão a não ser dar mais holofote para o Arthur Lira. Não, olha, eu concordo que é muito mais uma pauta para o Arthur Lira começar o mandato mostrando serviço do que qualquer outra coisa, e que tem outras coisas que teriam muito mais impacto, como uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Agora, não muda também o fato de que é uma mudança positiva, e para mudança positiva eu não acho que o momento seja tão relevante assim, né? Já foi aprovado no Senado, basta ser aprovado na Câmara dos Deputados e ser sancionado pelo presidente da República. Se é uma boa proposta, eu acho que o fato de ter outras propostas que são positivas não tira o mérito dessa, e mais do que isso, não é uma retirada do poder da população, né? Primeiro que o Banco Central existe para fazer política de Estado, não para fazer política de governo, né? Ou seja, a estabilidade da moeda é uma coisa que precisa existir, precisa se manter, independentemente de quem esteja no poder, que não pode usar as impressoras do Banco Central para fazer populismo fiscal. Mas ainda assim, o projeto de autonomia mantém o poder do presidente da República de nomear o presidente do Banco Central. Então, quem vai escolher o presidente do Banco Central continua sendo o presidente legitimado pelo voto popular. E mais do que isso, da mesma maneira que o presidente da República não pode demitir um policial federal ou demitir o procurador-geral da República, portanto o Ministério Público como a Polícia Federal serem órgãos de Estado e não de governo, da mesma maneira o Banco Central, e é assim em todos, sem exceção, países desenvolvidos, o Banco Central mantém a sua independência por ser um órgão de Estado. Não tem nada de antidemocrático nisso, é a autonomia justamente para proteger de pressões políticas, o que não faz com que a população perca o poder sobre a nomeação do presidente do Banco Central, pelo contrário. E vamos ser bem sinceros em dois pontos. O primeiro é que a população no dia a dia sequer sabe o que o Banco Central faz, e não existe nenhuma pressão, nenhum debate público popular sobre a função do Banco Central. E segundo, que o Guga está correto quando ele diz que na prática hoje, na maior parte das vezes, o Banco Central age de maneira autônoma. Atuou durante o primeiro e segundo mandato do governo Lula ali com o Meirelles no Banco
Banco Central, que fez reservas de dólares, inclusive, né? Fez uma política liberal de austeridade dentro do Banco Central, mas a falta de autonomia do Banco Central fez com que, e aqui eu discordo do Guga, que durante os últimos 25 anos a gente não teve inflação, no segundo mandato do governo Dilma, por baixar os juros na marretada, isso fez com que, no primeiro ano de mandato, isso fez com que, no segundo mandato, a inflação, principalmente puxada pelo preço da comida, subisse aí para os 2 dígitos, o que é também um reflexo da falta de autonomia que o presidente do Banco Central não tinha na época para resistir às pressões do governo, ou ele aceitava aquilo que estava sendo ditado pelo presidente da República, ou ele era demitido. O problema, Kim, é que o mandato do presidente e dos diretores que depois serão eleitos, eles não vão coincidir com o mandato do presidente. Então o presidente pode colocar alguém lá que depois, inclusive, pode ter um mandato, pode ser reeleito para o cargo, né, para a diretoria ou para a presidência. Enfim, ele vai colocar alguém ali que sim, que vai poder passar do mandato que o presidente que o indicou teria a cumprir. Portanto, o tempo não vai ser igual. E é interessante a gente ver que eles demoraram 30 anos para passar esse projeto no Senado. São 30 anos discutindo isso e foram passar justo quando? No momento da pandemia, no momento que não tem pressão popular. Quem está falando, a população nem sabe o que acontece ali, de fato não sabe, porque a mídia trata de uma maneira muito técnica e também não dá muita voz para quem é dissidente, né? Acaba que o discurso é sempre a favor de uma política que vai mais de encontro ao liberalismo, na imprensa, na grande imprensa também, e aí fica também um papo muito técnico, as pessoas não estão nem aí, não querem se envolver, mas é errado, esse assunto ele não poderia ter passado justo no momento em que não há nem reunião física ali dentro do Senado, em que só há essas reuniões pela internet, em que não há portanto, como haver uma discussão ali dentro para que as pessoas realmente se interessem e entendam quais são as mudanças que estão acontecendo a partir da independência do Banco Central. Mas isso não muda nada. O fato dos políticos talvez serem espertalhões, estarem passando isso num momento em que a sociedade não tem muito como prestar atenção nisso, só mostra o quanto isso, na verdade, é um assunto que não vai de encontro ao interesse da maioria da população. Eles estão sendo espertos e estão jogando com o momento para tentar passar o que está há 30 anos ali e que não é por acaso que nunca passou. São 30 anos ali e não passou exatamente porque tem muita gente que vê isso como uma entrega, assim, de um banco que seria público para quem tem interesse maior em ajudar bancos, porque quem está ali é gente que veio. Eu acho que tem um pouco de teoria da conspiração nisso. Eu não acredito que todo mundo que está ali só está por interesse pessoal, mas a gente sabe que boa parte das pessoas que passam por ali, quando saem dali, depois de uma quarentena ridícula, eles já podem trabalhar de novo para o sistema financeiro, para o sistema privado. É óbvio que isso interfere também na maneira como ele se comporta, na maneira como ele pensa, como ele age, como ele vive. Então a gente está, sim, dando mais poder para as pessoas que são envolvidas com interesses de bancos, não que eu ache que todas elas sejam perversas. O Henrique Meirelles é um exemplo de alguém que atuou muito bem e que veio do banco, mas a gente está passando para pessoas que não são eleitas pelo povo, que não têm compromisso eleitoral, que não dependem do aval da população, que essas pessoas, e que são muito ligadas, sim, aos interesses do bancário, dos banqueiros, tenham ainda mais poder. E para quê? Essa volta a ser a pergunta. Se a gente já está controlando a inflação há 25 anos, que é a desculpa, a outra desculpa é que agora eles vão colocar lá como também uma submissão, uma segunda missão lá do banco, você tem que gerar emprego, etc., né? E aí, se você faz isso, você já vai contra, inclusive, essa discussão sobre a independência do banco. Como é que você vai tornar o banco independente se você ainda está criando artifícios para que ele ainda tenha que buscar metas que caberiam ao governo? Então, assim, você não está dando uma independência total a ele. É um pouco cascata isso, gente. O banco já funciona dessa maneira, ele já é independente o suficiente. Os presidentes que passaram por ali vêm dessa maneira. Isso aí é mais uma maneira de você dar poder para quem já tem e de você encher linguiça, fingindo que está mudando alguma coisa no Brasil, sendo que não está mudando nada. Está assim, está retirando do povo, da população, do presidente que está eleito, a chance, por exemplo, de demitir
um presidente do Banco Central quando achar que deve. E eu não sei, eu não vejo, por mais que eu acho que o Bolsonaro ou que quem já esteve no poder possa ter cometido os erros, eu não vejo isso como uma boa solução. No fim, está retirando o poder do povo. Quando você ataca o poder político, você ataca o poder do próprio povo. A gente tem que enxergar dessa maneira. A gente não pode separar, a gente não pode achar que o político que está ali é um espertalhão que está jogando só para ele. Ele está ali para te representar, cara. Então, eu repito, não é oportuno. Inclusive o José Serra, é engraçado que esse projeto foi apresentado pelo Plínio Valério, PSDB Amazonas, né, lá na Câmara. E o próprio José Serra, senador do PSDB, hoje fez um artigo se colocando totalmente contrário, falando que sim, que isso pode aumentar a desigualdade, que isso pode dificultar com que políticas econômicas sejam implementadas pelos governos que se seguirem depois dessa mudança, e que isso traz em outros países, e trouxe em outros países um aumento da desigualdade, e pode acontecer o mesmo no Brasil. Quem diz isso, gente, se você for olhar, o José Serra é um dos que diz isso. É um dos que... Ele não tem essa imagem, né, do desenvolvimentista, apesar de em alguns momentos ter sido. Ele é um cara que faz parte de um governo que foi o governo que tocou as maiores políticas neoliberais do Brasil. E mesmo assim, ele não é tão liberal ao ponto de achar que o Banco Central merece essa independência, e o que o Kim acha. Bom, é uma autonomia, né? Não é uma independência, isso é importante também ressaltar. Existem projetos na Câmara dos Deputados que tratam sobre independência do Banco Central, dele ter uma atuação de fato independente e sequer poder, porque esse mandato não é uma inviolabilidade, né? Da mesma maneira que o mandato de presidente da República, de deputado e de procurador-geral da República não é uma imunidade para qualquer ato do presidente do Banco Central, também não pode ficar lá 2 anos e do nada resolver, mudar a meta de inflação ou mudar a taxa de juros do jeito que quiser e não poder ser mandado embora por causa disso. Não, se ele descumprir as metas, se ele descumprir aquele programa que for aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, que tem maioria do governo, que tem maioria formada e indicada pelo presidente da República, ele vai ser mandado embora. Então, não é independência, é autonomia, e ainda assim é uma autonomia que, como o Guga já colocou, na prática já acontece há muito tempo. Agora, existem momentos de exceção, e justamente para impedir esses momentos de exceção e para sinalizar que o Brasil está caminhando no sentido de responsabilidade fiscal, de cumprimento das metas, e que às vezes parece uma coisa meio etérea quando a gente fala, mas na prática, controle de inflação, responsabilidade das contas públicas. Aliás, esses dias o Marcos Mendes escreveu uma coluna muito interessante na Folha de São Paulo que mostrou que os estados da federação com maior responsabilidade fiscal são os estados menos desiguais e com os melhores serviços públicos. Ou seja, o estado que faz a lição de casa, o estado que é superavitário por ser eficiente, é um estado que também presta os melhores serviços e que dá as melhores condições de vida e de trabalho para a população mais pobre, e isso está diretamente ligada à estabilidade monetária. Quando nem a moeda é estável, quem tem condições de comprar ativos de fora é quem tem dinheiro, né? São os mais ricos. Os mais pobres, quando tem inflação, não tem pra onde correr. Justamente por isso, todas as blindagens que a gente puder tomar para proteger nossa moeda, para garantir que o Banco Central tenha essa autonomia para trabalhar, eu acho que deva ter. E eu acho muito falacioso esse discurso também de que, mas por que sempre a indicação do Banco Central? E isso é engraçado ver o PT agora discursando, né? A indicação do Banco Central é sempre o banqueiro. Engraçado, primeiro, que o PT sempre nomeou banqueiros para o Banco Central. E segundo, que é óbvio que sempre vão nomear um banqueiro para o Banco Central, da mesma maneira que é óbvio que sempre nomeiam professores para o Ministério da Educação, médicos para o Ministério da Saúde, porque o Banco Central é política monetária. É claro que vai vir alguém do mercado financeiro, não vão chamar uma pessoa de outra área, assim como não chamam pessoas de outras áreas para ocupar outros ministérios, com algumas exceções, né? Então, é falacioso falar, sempre vem de instituições financeiras, isso é claro. E o que o Guga colocou também, posteriormente vai poder trabalhar em outras instituições, da mesma maneira que depois todo ministro da Educação depois vai prestar consultoria para instituições de educação, todo ministro da Saúde depois vai fazer sucesso com a sua clínica, o advogado-geral da União geralmente vira ministro do Supremo, se não abre escritório de advocacia também, ministro da Justiça, mesma coisa. Todos os cargos do alto escalão da República, depois de cumprir uma quarentena, o sujeito, pela visibilidade, pela experiência que ele ganha no cargo, depois ele vai ocupar uma posição de destaque também na iniciativa privada. Não tem nada de diferente no Banco Central em relação a isso, e é uma quarentena que tem a mesma rigidez
fez das outras quarentenas para outros cargos públicos. A gente vai ter que terminar, porque o Kim, ele vai votar logo mais essa questão do Banco Central e a gente já percebeu qual vai ser o voto dele. Mas para terminar, você falou que sempre coloca um banqueiro lá, mas não precisa ser necessariamente um banqueiro. A economia, o mercado financeiro, ele tem outros agentes que não são necessariamente banqueiros. Inclusive, eu citaria o Gessé Souza, que foi presidente do Instituto Nacional de Pesquisa Econômica, e ele, inclusive, é um dos críticos ferrenhos a essa autonomia toda que é o Banco Central. Ele disse que é uma maneira de você criar ainda mais mecanismos para continuar transferindo a renda do Estado para aqueles de sempre, né? Para quem investe, para os empresários, etc. É uma maneira de você fechar a torneira também, possibilidades de criar estratégias econômicas para transferir renda e ajudar mais gente que está na base. Então acaba sendo mais um meio de você criar ferramentas que vão continuar privilegiando quem já sempre foi privilegiado. Isso é o Gessé que fala. Então, assim, a gente tem várias críticas. Um grau, é necessário, claro, ter um certo grau de independência. Eu só acho que já existe. E a gente acabar com a possibilidade dos políticos, portanto, do povo, poder trocar quem está ali e se meter de maneira mais contundente nos rumos do Banco Central, não me parece uma boa ideia, até porque a gente já tem a independência que é necessária da forma como é, então não precisa de mais. Mas enfim, Kim, vai lá votar, a gente já sabe como você vai votar. Semana que vem tem mais, galera. Quinta-feira, Ringue da Pan, eu e Kim sempre aqui com vocês. Valeu. Valeu, até semana que abraço. vem, Kim. Até mais. É nóis.